Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estáis de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda a parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco, e voltemos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso parecia bem aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Ramate, para trazer em Quiriate-Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins. A arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando, dançando, com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá. E até nossos dias, aquele local é conhecido como Pérez Uzá, a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o Geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-Edom em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Amém, igreja? Agora vai até o capítulo 15. 1 Crônicas 15. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém e trazer a arca do Senhor ao lugar que lhe havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos. Agora o 13. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou grande destruição entre nós. Infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim para transportar a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra do Senhor. Amém?
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, por causa dos pecados dos filhos do sacerdote Eli, Ofne e Finéias, os filisteus conseguiram derrotar numa certa feita os filhos de Israel e capturaram a Arca da Aliança. Levaram esta Arca da Presença de um lugar chamado Ebenezer até Asdod, e lá colocaram a Arca da Aliança no templo do deus Dagon. Aí no outro dia eles foram lá verificar como que estava a situação. O Dagon estava lá prostrado diante da arca com o rosto no chão. No outro dia eles voltaram lá, aí o Dagon não estava somente prostrado, estava sem as mãos, sem os braços e sem a cabeça. De repente, por causa da Arca da Aliança ou da Presença, o Senhor começou a ferir os filisteus com hemorroides. E assim sendo, eles pegaram a Arca de Asdod, levaram esta arca até Gate ou Gaza, e o Senhor continuou punindo os filisteus. De Gaza, eles transportaram a Arca da Aliança até Ecrom, e continuou a matança, até que eles resolveram, entre aspas, se livrar da arca, porque perceberam a besteira que eles tinham feito. Aí eles planejaram, de uma forma cerimonial, mandar a Arca da Aliança até um lugar chamado Bet-Semes, em Israel, e arranjaram lá um carro de boi e colocaram a arca, e até fizeram um propósito: se os bois forem retos e não se desviarem para nenhum lugar, ou nem para a direita e para a esquerda, então nós saberemos que foi a vontade de Deus que a arca chegasse lá. E de fato a arca chegou em cima do carro novo, confeccionado pelos filisteus. Os bois seguiram certinho. Chegando em Bet-Semes, os moradores de lá fizeram a besteira de abrir a arca e olhar para o interior dela. 70 homens morreram, e desta forma enviaram a arca até um lugar chamado Kiriat Jearim, e ali a arca ficou, amados, durante 20 anos. 20 anos. E os filhos de Israel estavam pensando que Deus tinha abandonado eles, e trazendo para nós, amados, lições de enlevo espiritual para esta noite. Já pegando um gancho aqui, como é difícil algumas situações, ou muitas situações que são apresentadas a nós no cotidiano, e nos queixamos facilmente de nossos problemas, e até mesmo diante de Deus ou do próprio Deus. Ou seja, parece que o próprio Deus está indiferente à nossa situação caótica, às nossas aflições, às nossas tribulações. Só que muitas vezes, amados, nós estamos errando em algumas coisas e temos consciência disso, mas só não queremos mudar.
não queremos pegar outra rota, não queremos seguir por outro caminho, não queremos ter uma iniciativa drástica, muitas vezes, e assim, tem situações nas nossas vidas que vão exigir de nós mudanças, um agir diferente, não conforme a nossa vontade, mas segundo aquilo que Deus exige, segundo aquilo que é proveniente do coração de Deus, do coração de Deus. Agora eu quero perguntar para mim e para você: você precisa mudar alguma coisa na tua vida? Você precisa resolver alguma coisa na tua vida? Será que você precisa se arrepender de alguma coisa? Será que você precisa confessar alguma coisa? Será que eu preciso consertar alguma coisa? Como que está a nossa situação diante da presença de Deus? Porque, amados, a arca era um utensílio sagrado e significava muito além de símbolo, significava a presença do próprio Deus. E como é valiosa a presença de Deus. E às vezes, amados, nós não levamos em consideração que sempre nós estamos diante da sua presença. Porque um dos atributos de Deus é exatamente a onipresença. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Então isso é condizente, é óbvio que o Senhor está aqui nesta noite. Deus está aqui. E, amados, Ele contempla todas as coisas. É aquilo que eu sempre menciono. Tem alguns textos que vocês sempre vão me ouvir mencionados. Um dos que me impactam muito é Provérbios 15:11. Desde que eu li esse texto, gente, faz muitos anos. É um texto que fala muito comigo. Diz assim, que o inferno e a perdição estão perante os olhos do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Olha a intensidade desse texto. O inferno e a perdição estão perante os olhos do Senhor. Mas será que a nossa vida não está? As nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas motivações. Outro texto que fala muito comigo, Salmo 44:21, diz lá que o Senhor conhece os segredos do coração. E todos nós sabemos, amados, que segundo Jeremias, o coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu confesso a vocês que o meu coração muitas vezes me surpreende. E é por isso que eu preciso estar na brecha da presença. Porque, amados, como eu preguei aqui no domingo,
se o homem mais manso da terra, Ciro, não é verdade? Se o homem mais sábio da terra foi tolo na sua velhice, quando exatamente ele deveria ter um outro grau e estar no maior patamar de maturidade. Então nós precisamos ter muito cuidado com muitas coisas, Verifique se há algo em que você precisa resolver na sua vida. Pense. Ou o que já foi testificado no seu espírito e você recebeu algumas orientações anteriores, faz muito tempo que você reluta para resolver uma situação. Porque, amados, a arca ficou 20 anos em Kiriat Jearim. E aquele povo suplicava, aquele povo clamava, aquele povo estava sofrendo. Então, amados, o profeta Samuel se manifestou, abriu a sua boca e deu uma palavra aos israelitas. E o profeta Samuel, ele disse assim: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Deus, tirai imediatamente do meio de vós aquilo que o desagrada, ou tirai imediatamente do vosso meio os deuses pagãos, os ídolos. E amados, ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa que me surpreendeu, não vou dizer amigo, mas um conhecido de infância. E eu estava até comentando com ele acerca do Salmo 115, que aborda lá os ídolos, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e por aí vai. E se faz igual ao ídolo, ou fica parecido com o ídolo quem se prostra diante dele. Ou seja, o inimigo tem a capacidade de cegar muita gente. Só que os ídolos não são só aqueles ídolos que nós muitas vezes criticamos. O ídolo pode ser você mesmo, você é o teu ídolo. Uma pessoa egoísta é ídola de si mesmo. Só pensa em si. Você pode ter teu cônjuge como ídolo. Você pode ter um filho, uma mãe, né? Um irmão, um artista, um cantor. Carlos Moisés, meu filho, um canta que queria ser igual a unha dele. Não, eu só ouço de Marco e Céu para cima. Silas Malafaia, esses são os meus ídolos. Gente, o Carlos Moisés, eles voltam e meia. Eu gosto muito do Voz da Verdade, mas volta e meia ele fala de fã-clube, essas coisas. E são termos assim meio estranhos por meio evangélico, não é verdade? São termos estranhos que dá uma entonação de que se consideram verdadeiramente artistas. Na verdade, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, os cantores foram adoradores.
O artista está cantando uma música, né? Não que a música não seja uma arte, só que muitos no nosso meio conciliam isso com a vaidade. Com a vaidade. E olha, isso daí sobe tanto para a cabeça. Uma vez estávamos em reserva ainda, nós fomos ver um cantor na igreja quadrangular. E ele ia fazer um show em Telêmaco Borba. E gente, para ele vir de Telêmaco Borba até a reserva, 70 quilômetros, ele cobrou R$5.000. R$5.000. E ele chegou lá, ligou o teclado e cantou 3 louvores. E nisso ele ganhou R$5.000. São terrenos minados. São terrenos muito minados. E olha, gente, infelizmente nós criamos os nossos próprios erros. E isso infelizmente se torna perigoso. É uma área perigosa. Aquele povo lá, aí eles tiveram uma iniciativa de aniquilar com os ídolos. Aniquilaram com Baal, aniquilaram com Astarote, foram se desfazendo da idolatria, foram tendo uma iniciativa, porque eles estavam numa assembleia e Deus testificou isso para eles. Eu tenho plena certeza que o Senhor está testificando muitas coisas nesses dias do nosso meio. E você sabe muito bem o que você tem que fazer, o que você tem que resolver. E gente, os filisteus ficaram sabendo que Israel estava em assembleia. E aí eles ameaçaram os israelitas. E os israelitas ficaram com medo, e eles apelaram a Samuel. E Samuel teve uma iniciativa. Pegou um cordeiro ainda sem desmamar, ofereceu em sacrifício ao Senhor, intercedeu pelo povo em Mispa, e os israelitas desta vez conseguiram derrotar os filisteus. A partir do momento que nós consertamos situações, os inimigos são derrotados. Os inimigos serão envergonhados. Os problemas serão resolvidos. Deus está entrando com a providência e com a solução. Somente quem crê assim glorifique ao Senhor. E gente, Samuel intercedeu e o povo venceu. E Samuel glorificou ao Senhor, dizendo assim: agora, daquela situação de derrota, onde começou lá em Ebenezer, onde os filisteus capturaram a arca e levaram até Asdod, agora o Samuel ele declarou: Ebenezer, o Senhor é a nossa rocha de socorro, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pode glorificar ao Senhor mais forte e dizer, levante a sua mão e diga assim: até aqui o Senhor me ajudou. Mas gente, de repente Davi sentiu no seu coração de pegar a arca. E não sei se você prestou atenção, vamos ler novamente o texto. 1 Crônicas 15. Aleluia. Primeiro Crônicas 15. E mais uns 5, 10 minutos eu encerro.
Presta atenção no texto que eu vou ler aqui. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu. Não, desculpe, é o 13. Aqui já estava resolvida a situação. Vamos retornar no 13. 1 Crônicas 13. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estáis de acordo, se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham se reúnam conosco e voltemos a trazer para nós a arca da aliança do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Gente, o que Davi fez aqui? Ao invés de consultar Deus em como que ele deveria trazer a arca de Kiriat Jearim até Jerusalém, diz esse texto que ele consultou todo mundo, menos Deus. Menos Deus. Aí ele foi fazer a coisa certa. Acompanhe comigo agora no 15, versículo 13. Diz assim: devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou grande destruição entre nós. Infelizmente não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Davi não tinha consultado Deus. E amados, para transportar a arca de Kiriat Jearim, no início, eles pegaram a arca na casa de um tal de Abinadab, que tinha 2 filhos, seus filhos, Uzá e Aiô. Aí estava tudo bem. Davi se alegrava, instrumentos musicais, todo um avivamento, muita música, pulos, gritos, mas Deus não estava no meio. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nós percebemos por aí. E que Deus não está assinando absolutamente nada embaixo. E olha, amados, era o homem segundo o coração de Deus escolhido quem estava à frente dessa situação. Porque nem tudo que é barulho significa avivamento. Nem sempre onde está lá o movimento, onde tem muita gente, Deus está respaldando aquilo. Amados, Deus não estava nisso aqui. Parecia tudo muito certinho. O carro era novo. A motivação era boa. Era algo nobre. Não, vamos trazer a arca para Jerusalém. A arca pertencia aos israelitas. Mas o que nós precisamos entender, amados, é que existem princípios de Deus que precisam ser honrados e obedecidos. Aleluia. E se nós quisermos fazer as coisas do nosso jeito, nunca vai dar certo. Porque existe um jeito certo de se fazer a coisa certa. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá pregando sobre isso. Impactou meu coração. Existe um jeito certo de se fazer a coisa certa. Amados, o apóstolo Tiago ele falou assim: muitos não têm porque não pedem. Mas quando pedem,
pedem mal, para gastarem seus próprios deleites. Do que Tiago está falando aqui? De oração. Agora, existe uma maneira correta de orar ou não? É só nós olharmos para aquela parábola do publicano e do fariseu. Os dois subiram no templo para orar. Correto. Estavam fazendo o certo. Mas quando chegaram lá, um fez errado e outro fez certo. Quem fez errado? O religioso, o fariseu. Julgava todo mundo. Ainda hoje, eu fiquei sabendo da boca de uma pessoa que falou que a terceira igreja está acabando com o nosso ministério aqui. Agora, se você tem ouvido esse tipo de coisa e tem dado credibilidade, pode ter certeza que vem da boca de Satanás. Porque quem julga dessa maneira só pode emprestar a sua língua para o diabo. Porque, amados, o que nós estamos fazendo aqui nesta igreja é pregar a palavra de Deus. Agora, se um dia você perceber que eu estou pregando aqui motivação errada, heresia, pode se levantar aí e contestar. Aí nós vamos para a conversa, para o debate, para a discussão. E eu tenho plena convicção, amados, que o meu chamado é pregar a palavra de Deus. Doa a quem doer, porque eu não fui chamado para agradar homens, mas para agradar Deus. Por que Eli morreu com o pescoço quebrado? Porque ele não chamou a atenção dos seus próprios filhos. E o Ófine e o Finés estavam lá pintando, bordando, comendo as carnes de sacrifício. Minha esposa está aqui de prova que eu chamo a atenção dos meus filhos. Não passo a mão na cabeça de ninguém, não. E o meu compromisso é com a palavra de Deus. Um dia, muitos estavam abandonando Jesus, dizendo assim: dura esse discurso. E Jesus falou para os poucos que continuaram com ele: querem também vocês? Gente, a terceira igreja está num processo. E eu creio que essa igreja vai transbordar. Porque o que está acontecendo aqui é pregação da verdade. E a verdade, amados, quando cai no ouvido de muita gente, dói mesmo. Só que eu não fico aqui em diretas. Eu não fico aqui apontando para a pessoa. Eu sei o erro da pessoa e fico lá martelando, martelando. Não, estou pregando o texto. Estou aqui dando uma palavra dentro do texto. Se pessoas saem descontentes, estão fazendo a coisa certa? Podem até sair, mas saiam quietas. Porque se ficar abrindo sua boca, emprestando sua boca para Satanás, não sabem o perigo que estão correndo. Porque ninguém, amados, é obrigado a ficar onde está descontente. Ninguém. Só que eu gosto muito de ouvir o pastor Silas Malafaia, né? Ele diz assim: quer sair? Tenha bênção, saia. Mas saia e não carregue ninguém. Não motive ninguém para o mal. Não difame. Não julgue, seja lá quem for. Gente, quando o fariseu entrou no templo religioso, Senhor, eu não sou como esses homens aí, roubadores, incrédulos, adúlteros. Eu sou certíssimo. Olha, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo do mínimo detalhe. Agora,
Para nós aqui, amados, esse foi justificado por Deus? É o perigo de você julgar as pessoas, seja lá quem for. E eu vivo pregando sobre isso aqui. Agora cá entre nós, eu estou pregando errado? Estou pregando heresia? Se você disser que eu posso julgar, nós vamos para Mateus 7. E lá está escrito que com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. E que eu tenho que ficar atento, talvez com a trave que há no meu olho. E muitas vezes eu estou dando muito mais vazão a um cisco que tem no olho da outra pessoa. E esqueço da trave no meu olho. Então, amados, esse fariseu chegou lá condenando todo mundo e se auto-justificando. Agora, amados, aquele publicano, ele nem sequer olhava para cima, olhava para o alto, ele só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus declarou que esse foi justificado. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Antes de oferecer a tua oferta no altar, existe uma maneira certa de ofertar. Se tem alguma demanda com um irmão, que às vezes você criou isso e não tem nada a ver, nunca existiu problema, nunca existiu intriga, nunca teve discussão, nunca teve violência. Não, mas eu não gostei. Não, eu me impliquei, é careca, não gostei. Não gostei do jeito que se veste. Não gostei do jeito que canta os hinos do voz aberta. Não gostei, pronto. Não gostou, não é obrigado a dar ajuda. Mas se está no meu ambiente e quer oferecer algo para Deus e tem uma demanda com alguém, antes tem que consertar, porque existe uma maneira certa de ofertar. Existe uma maneira certa de dizimar. Existe uma maneira certa de jejuar. Jesus foi dando todos os esclarecimentos. Aleluia, Jesus. Existe uma maneira certa de dar esmola. Existe uma maneira certa de falar quando for abrir a boca, que seja para abençoar. Existe uma maneira certa de fazer todas as coisas. E nós, amados, não estamos no mato sem cachorro, nós temos a luz de Deus à nossa disposição. Aleluia. Gente, a coisa começou até bem, mas de repente os bois tropeçaram. A arca estava quase caindo e o Uzá foi lá tentar segurar a arca. Não podia. Mas, gente, ele morreu. E por que ele morreu? Porque Davi começou a ver a coisa. Davi deveria ter se informado mais acerca da questão. Deveria ter se informado mais. Ele tinha que saber que pela lei, os levitas, os coatitas, deveriam carregar os homens a arca da aliança. Tinha que ter toda uma preparação. Tinha que ser feita a coisa certa. Tudo estabelecido lá em Números, Êxodo. Deus estabeleceu seus princípios, o jeito certo de se fazer a coisa certa. Mas depois, amados, lições, Davi aprendeu com seus próprios erros. Ele permaneceu no erro. Dura coisa é quando a pessoa erra e insiste naquilo. É por isso que nós precisamos, amados, muitas vezes aprendermos com os nossos próprios erros. Essa é uma grande lição para nós.
E precisamos ter humildade nesse sentido. Davi, ele aprendeu com aquela situação. O que ele fez? Ele foi resolver a situação. Por quê? A primeira instância, com a morte de Uzziah, ele ficou indignado. Aí a arca foi parar na casa de quem? Quem sabe me dizer? Na casa de Obed-Edom, e ficou lá quanto tempo? 3 meses. Aí Davi foi lá e pesquisou e se preparando aí. Não, agora nós vamos fazer coisa certa. Agora nós vamos até a casa do Obed-Edom e vamos trazer a arca. Consertou uma situação. O que nós precisamos consertar, amados? Para que a bênção de Deus venha sobre as nossas vidas. Fique em pé para dar a impressão que está encerrando. Mas, amados, quando Davi estava chegando em Jerusalém, dançando com as suas forças, não sabemos como estava o seu traje, porque estava cheio do espírito. Quem estava olhando na janela? Mical. E olha, gente, o que Mical fez? Julgou. Agora, uma coisa é você julgar uma situação. Uma coisa é você julgar ambientes. Outra coisa é você julgar uma pessoa. Principalmente no que diz respeito à obra de Deus que ela está fazendo. Davi estava num momento de muita intimidade com Deus. Mas a Mical só faltou chamar ele de vagabundo. Vocês perceberam os perigos espirituais? Você dança aí de uma forma vulgar. Perigo do julgamento. E o que aconteceu com ela, gente? Ficou estéril até o fim dos seus dias. Misericórdia. O que nós precisamos fazer, amados, é lutarmos para entendermos como que funcionam as coisas e como que nós devemos agir corretamente. Aleluia. Essa campanha está trazendo esclarecimentos para nós. Aleluia. E se nós precisamos consertar situações, vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Acerca de lideranças, existe uma maneira certa de agir diante de líderes. E a Bíblia diz que o tratamento é duro com aqueles que se levantam contra líderes. Davi, nesse ponto, amados, não se levantou contra Saul, não. E olha, tinha tanto princípio de honra, que mesmo Saul perseguindo, e Saul queria matá-lo. Ele chamava Saul de meu pai. E quando Saul morreu com seus 3 filhos, um deles Jonatas, Davi o honrou, abriu sua boca e chamou ele de amado e querido. É óbvio que Davi não estava sendo hipócrita. É óbvio que Davi estava com o coração limpo nesta situação, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo este homem não estava isento de errar, de pecar, como ele agiu muitas vezes. Até mesmo diante desta questão da arca. Os erros fazem parte da vida, mas o mais importante, além dos erros, são as novas oportunidades que Deus nos dá. E o nosso arrependimento também pode falar muito alto diante do Deus de Israel, que está apresentando novas oportunidades para nós.